Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Hoje recebo alguém que, em vida, foi chamado de O Grande. Mas para mim, ele foi também discípulo, quase um filho. Eu o vi ainda menino, com olhos de fogo, tomando bucéfalo, o cavalo que todos julgavam indomável. Dei-lhe aulas de filosofia, de política, de metafísica, sentado com ele em Miesa, num bosque silencioso onde a sabedoria grega se unia à ambição macedônica. Hoje, tantos séculos depois, conversamos de novo. Do meu lado, Alexandre, o terceiro da Macedônia, aquele que atravessou continentes, derrotou impérios e fundou cidades que ainda carregam seu nome. Mas aqui, no nosso estúdio, quero falar não apenas com o conquistador, mas com o jovem que um dia sonhou em ser Aquiles. Alexandre, lembro de quando você lia Homero com devoção quase religiosa. Você dizia que não queria apenas conhecer a história de Aquiles, mas viver como ele. O que significava carregar esse mito dentro de si? Mestre, Aquiles era para mim mais do que personagem. Ele era destino. Quando li seus feitos, compreendi que preferia uma vida curta e gloriosa a uma longa e esquecida. Eu sentia que minha alma só se realizaria se ecoasse pelos séculos. Não queria ser sombra, queria ser chama. Mas viver como chama tem seu preço. O que você diria ao jovem de 13 anos, ainda sentado comigo em Miesa, sonhando em ser Aquiles? Eu lhe diria: ouça mais, lute menos. O mundo não precisa apenas de heróis que empunham a espada, mas de construtores que deixam raízes. Você sempre foi colérico, ardente, intenso. Ensinei-lhe que a virtude é o meio termo. Coragem entre covardia e temeridade. Temperança entre privação e excesso. Conseguiu viver essa medida? Nem sempre, mestre. Houve dias em que a cólera venceu, em que o vinho me cegou, em que a impaciência me dominou. O poder oferece tentações que nem os maiores exércitos representam, mas suas palavras ecoavam. Quem não domina a si mesmo será dominado por paixões. Eu lutei para ser rei, não só dos homens, mas de mim mesmo. E qual foi sua maior vitória? Sobre Dário e o Império Persa? Ou sobre si mesmo? Sobre mim mesmo, ainda que parcial. As batalhas externas passam, os impérios se fragmentam, mas cada vez que venci o medo, a ira, a fadiga, conquistei algo que ninguém pode tomar. Você atravessou continentes, fundou cidades, derrubou impérios, mas não deixou instituições duradouras como Roma viria a fazer. Foi escolha ou foi pressa? Sim. Eu sonhava em unir povos, casei-me com Roxana, incentivei oficiais a se unirem a persas, fundava cidades chamadas Alexandria, não só por vaidade, mas para criar pontos de encontro. Eu queria um mundo ligado por uma cultura comum, mas corri mais do que a história podia acompanhar. O corpo cedeu antes que as raízes se firmassem. Então, no fundo, você queria mais integrar que destruir? Sim, conquistar era meio, o fim era unir. Nós discutimos muitas vezes. O rei governa para o bem comum, o tirano governa para si. Quando olhava para si mesmo, não temia ter cruzado essa linha? Temia, sim, o vinho, a adulação, a solidão. Todos sussurravam tentações tirânicas, mas havia também lembranças, sua voz me dizendo que o governante deve ser imagem do bem, mas sempre lutei contra a tirania em mim. E o que aprendeu sobre o poder? Que o poder é peso, não prêmio, que ele não repousa na glória, mas no sacrifício. Quando visitou a tumba de Aquiles, sentiu que estava diante de seu próprio destino. Se pudesse falar a nós, séculos depois, como quer ser lembrado? Não apenas como conquistador. Quero ser lembrado como aquele que expandiu o horizonte. Não marchamos só para o Oriente, marchamos contra os limites da imaginação humana. Que me recordem não apenas pelas cidades que fundei, mas pela coragem de dizer ao mundo: há sempre algo além da fronteira. Belo. Mas permita-me uma provocação. O trovão ilumina, mas também destrói. Você foi mais luz ou mais ruína? Fui ambos, como todo homem. Mas se inspirei ao menos alguns a buscar grandeza, aceito minhas ruínas como parte do preço. Meus amigos, eis a beleza e a tragédia de Alexandre. Viveu como fogo colérico, capaz de aquecer, mas também de queimar.
Foi corajoso até o excesso, visionário até a pressa. Mas dele fica a lição. Não basta conquistar terras se não conquistamos a nós mesmos. Não basta fundar cidades se não cultivamos a alma. E para você, ouvinte, qual é o seu bucéfalo a ser domado? Qual é o império que você busca construir? Não com espada, mas com virtude?